Boa tarde. Nós estamos aqui no Sol e Brasa, recebendo a visita do Lobão, com amigos, organizadores do evento, que vai ser realizado no domingo, dia 13, na Praia de Iracema. Eu vou fazer inicialmente uma pergunta do Lobão. Lobão, eu já lhe conheço pela mídia há muitos anos. Eu sempre tive uma imagem sua, uma imagem pesada, uma imagem roqueiro e que não sabia das suas ideias patrióticas, tá certo? Conversando com você, eu me surpreendi. O que é que o Lobão pensa hoje no Brasil? Quem é o Lobão neste Brasil de hoje? Acho que sou o mesmo sempre. Eu considero que o meu nível de atuação política, eu sou um cara que sempre acho que o rock é uma autocultura e acho que o rock tem uma energia, não só uma sofisticação cultural, mas um tônus energético que falta à cultura brasileira. Eu acho que a cultura brasileira é muito barroca, muito ciclo funcional. E eu tive sempre uma característica altamente participativa. Eu nunca fui um cara que tivesse muita simpatia pela esquerda, muito embora passei 11 anos defendendo o PT. Muito mais porque eles tinham uma bandeira de honestidade, de ética, e por eu ingenuamente achar que o muro de Berlim caindo, não haveria nenhum comunista com vergonha na cara, sem vergonha na cara para continuar isso. E a partir do momento que eu fui me decepcionando, logo quando o PT entrou no poder, e fui verificando nos 2 anos subsequentes, que tinha falta coisa, que não dava para se aturar uma pessoa que se eu quero defender o baluarte da honestidade política, da ética, eu não posso defender um partido que assassinou o prefeito, matou outras 7 testemunhas, depois começou o escândalo dos livros, depois o escândalo dos Correios, depois do mensalão. Chegou no mensalão, eu desisti. Mas eu acredito que tem pessoas que falam assim, não, você sempre falou em política, não, minha história, eu sempre contei músicas, sempre pontuei minha carreira com músicas, fiz revanche, fiz música do Sarney, que foi eleito, sim, quem quer votar, Pan-Americana, uma série de outras músicas pontuais dentro do meu pensamento, que eu sou. Então, como artista, eu acho que o artista, como todo cidadão, ele tem que tomar uma atitude, uma postura. Como meu ofício é público, eu acho que é inevitável você tomar uma posição pública do que você pensa. Então, as pessoas acham, mas o Lobão mudou de opinião. Mudei de opinião. Eu mudei de opinião. Eu tenho direito, a Carta dos Direitos Universal de Direitos Humanos consagra esse direito, assim como a Constituição. Não há pecado nenhum. E mesmo porque as evidências são brutais de que aquilo que me prometeram, principalmente o PT, eu fui lá cobrar do PT em 2002, no comitê, com o Lula, tem até um vídeo, em que eu falava, olha, eu não quero nada para minha classe, eu só exijo exclusivamente uma coisa de vocês, uma educação de excelência como da Coreia do Sul. Vocês têm que transformar o Brasil numa nova Coreia do Sul, exportando cientistas daqui a 10 anos, nós tendo vários prêmios Nobel de ciência, de economia, de pesquisa. E o que aconteceu nesses últimos 10 anos é que nós fomos para o penúltimo lugar da educação. Estamos também na rabeira da saúde, temos 60 mil assassinatos por ano de crimes violentos, né? Fora os atropelamentos, são cento e tantos mil. Nós temos a infraestrutura totalmente sucateada, nós temos um índice de desemprego fabuloso, uma recessão fabulosa. Não adianta querer imputar a culpa na oposição, porque são medidas de governo, onde sempre o governo teve maioria e facilidade de viabilizar isso no Congresso. Então isso é um cinismo, meu canalista, é aquela coisa. A corrupção é o de menos, né? Nós estamos vivendo uma situação de uma ideologia fascista. Nós temos a educação péssima, nós temos um alto índice de doutrinamento na escola, nós estamos tendo estipadas matérias fundamentais, como na história ocidental, estão estipando a história greco-romana, a Idade Média, a Revolução Francesa, na literatura estão estipando toda a literatura portuguesa, essa de Queiroz, não vamos ler mais Camões, não vamos ler mais Fernando Pessoa.
Quer dizer, isso tudo é muito grave. E isso tem um cunho que vai além da corrupção. É uma questão ideológica. E por essas e por outras, eu sempre fui muito... O Brasil sempre tem uma versão ao roqueiro. Porque o roqueiro no Brasil é uma imagem sintética que um cara simplório, grotesco, que faz uma música vagabunda, terceira categoria, e pra gente jovem. E quando que eu interpreto que o rock, para mim, é a música erudita do século XX, XXI. É alta cultura. David Bowie já dizia, rock and roll is a fine art. Né? Tem rock farofa, tem rock metal, thrash, não sei o que, surpreenda pelo rock, como King Crimson, como o Radiohead, como David Bowie, como Lou Reed, como Leonard Cohen, como Bob Dylan. São coisas, os próprios Rolling Stones, Gimme Shelter, o Sympathy for the Deaf, as letras são maravilhosas, são Beatles. Então, a gente quer trazer isso e ter uma postura muito refratária da cultura brasileira em todos os aspectos. Perante a esquerda, que a gente considera os Estados Unidos o vilão do mundo, você vê que nos anos 60, 67 era a passeata contra a guitarra elétrica, que eu psicanaliticamente consigo interpretar como a inveja do falo americano através da guitarra elétrica. Então você vê que eles são refratários à cultura do rock, porque entrou o rap, entrou o funk, mas o rock, eles inclusive recuaram todos os avanços muito tímidos que tivemos em relação ao rock nos anos 70 e nos anos 80. Você vê que foi terminando, além do azar de ter perdas físicas, né? O Renato Russo, o Cazuza, a Cássia Eller, o Chico Science, sabe? Agora o Chorão, sabe? Pessoas que são de ponta e que qualquer um desses faria falta a qualquer movimento. Fora isso, um movimento político contra isso. E nós também temos que lidar com o fato de que a oposição também foi doutrinada de uma maneira, essa coisa da questão cultural, também ela é doutrinada. Quantas vezes eu não encontro pessoas na rua que falam assim, eu ouvi você quando eu era adolescente, você pensa, eu sou a Xuxa, faço música adulta, faço leio William Blake, eu leio Shakespeare, eu não quero fazer música, eu não tenho a menor cacuete para fazer música para adolescente. Isso é uma coisa que está incutida no imaginário brasileiro. Então, o que significa tudo isso que nós estamos falando? Nós temos que ter um outro paradigma do que é a colonização cultural, alienação cultural, o que é absorção de cultura. O que você vê nesse panorama, se você analisar o que foi a colonização da América pela Inglaterra, vamos supor assim. A Inglaterra também foi refratária ao rock no início. Quando eles faziam grupos de skiffle e os Beatles surgiram, eu falei, mas você não vai pegar a matriz, não vai copiar a filial. E de repente houve um fenômeno de que a Inglaterra desenvolveu um linguajar de rock, talvez até mais sofisticado do que a pátria do rock, que é o americano. Fora a Inglaterra, também todos os países civilizados foram atrás. Você tem grupos de rock da melhor qualidade na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, na Hungria, na Tchecoslováquia, na Coreia do Sul, no Japão, na Austrália. Agora, você não vai ter um conjunto de rock em países subdesenvolvidos, porque a linguagem de rock seria como um esperanto dentro do mundo. E uma forma de, assim como as pessoas usavam perucas brancas para tapar os piolhos do século XVIII, nós temos o rock and roll como uma... Você vê um cara, um barão de Liechtenstein com aquela peruca, e você vê o Marquês de Pombal com peruca. Então é um paradigma mundial. O rock é uma arte séria, sabe? E uma arte que ajudaria muito, ao meu ver, porque ela é uma arte, ela é conjuminável. Então você pega, por exemplo, o próprio rock no mundo, você tem o rock sinfônico, rock clássico, rock, art rock, glam rock, rock farofa, thrash metal, heavy metal, hard rock, country rock, bluegrass, você tem todos os tipos, jazz rock, entendeu? Então assim, o rock é muito modular, é uma linguagem altamente moldável, e significa que acoplando aquela energia de rock, por exemplo, esse último disco que eu fiz, eu tenho muita coisa com viola caipira, sabe, violão de 7 cordas, misturado com sintetizador, então você tem essa liberdade que, ao invés de ser uma espécie de colonização
mal-vinda, ela vai dar um tônus de uma maneira aguerrida, sabe? Papo reto, sabe? Porque o rock, na verdade, é poder de síntese. Então, nós precisamos disso, porque eu considero a arte brasileira muito num barroquismo, um circunvolução, porque o barroco não é uma circunvolução para o céu. O barroquismo brasileiro é uma circunvolução para o nada. Eu sempre fiz uma metáfora que a prosódia brasileira é como se fosse um pintor olhando para uma tela em branco e ele se embevecesse não mais que de repente pela moldura e começasse a provocar arabescos delirantes na moldura, pintasse de dourado, botasse sereias e sátiros, etc. E a tela continuasse em branco. Eu acho isso na literatura brasileira. Eu, quando leio Machado de Assis, eu fico cansado por causa disso. Eu leio Lessa de Queiroz, eu acho uma maravilha. E acho o Machado de Assis um malandro, pernóstico, sabe? Sinceramente, eu acho mórbida a energia da cultura brasileira. Falando de política, certo? Você focar mesmo na política. Você citou a Coreia do Sul. Eu recebi um palestrante aqui no SIC, nós fomos convidados, um grupo de empresários, e ele falando, ele é um brasileiro que mora na Coreia do Sul. Ele falando que na Coreia do Sul, o jornal sempre coloca manchetes de futuro do país, perspectivas, onde o país deve investir, e sempre pensando no crescimento da Coreia do Sul. E o Brasil, a manchete é a novela, não sei quem brigou com alguém, tem um problema tal na TV tal. Não, o personagem do ator vira uma figura mais importante do que a coisa. Né? Então isso aí para o Brasil eu acho que é terrível, porque enquanto eles estão trabalhando para crescer economicamente, nós estamos na mesmice e queremos saber se a pessoa é negro, se é branco, se é índio, se é gay ou se é homem, isso não tem nenhuma importância. Todos são da raça humana, a gente tem que pensar que o Brasil é um crescimento. E focando na política, o que é que você pensa hoje do Lula? Qual é a tua visão hoje sobre o Lula? Olha, o Lula é um psicopata. O Lula é um psicopata, é um aproveitador, uma pessoa que só floresceu por um índice de culpabilidade da intelectualidade em verificar um homem vindo de baixo. Bom, o Silvio Santos também vindo de baixo, né? Não, assim, ele é um cara que só floresceu porque temos uma intelectualidade de esquerda culpada, né, burguesa de classe média, que quer alçar a qualquer custo um símbolo, um ícone de uma outra classe que possa determinar assim, olha só, agora nós estamos tendo uma experiência verdadeiramente genuína, porque é um maniqueísmo de classe. Parece até que você, em nascendo pobre, você já tem um atestado de ser bom, e em nascendo rico, você tem um atestado de ser mal. Né? Isso é uma coisa simplista, hipócrita, maniqueísta. Você tem o ser humano, ele é bom e mal em todas as suas manifestações. Então o Lula é um psicopata, aproveitador que só floresceu com o beneplácito dessa classe mal letrada, desses intelectuais capengas, porque intelectual de esquerda, por ser de esquerda, é necessariamente capenga, porque a esquerda possui uma coisa chamada síndrome de percepção assimétrica. Então eles veem a realidade de maneira capenga o tempo todo. E o fruto dessa visão capenga floresceu incorporado no Lula. Legal. Essa frustração da esquerda, vamos dizer assim, é totalmente embasada na filosofia de Marx. Quando o próprio Marx diz assim que o proletariado só pode erguer-se a partir do momento que ele destruir todas as superestruturas da sociedade atual. Eu, no meu pequeno conhecimento, eu entendo da seguinte forma: ele quer destruir realmente os nossos valores, a nossa fé, a nossa religião, a nossa honra, a nossa honestidade, né? E quando ele destrói tudo isso, ele vai criar um caos e ele não apresenta uma solução. O comunismo, ele apresenta a liberdade para as pessoas, ele seduz o movimento para que as pessoas entendam que estão lutando pela liberdade. Aí no momento X, eles são ceifados da liberdade que foi
prometida a eles. Então, quando você vê tudo isso num país como o nosso, ausente de qualquer valor cultural, você vai ter a população com o objetivo de ser o sonho de ser BBB, o sonho de ser jogador de futebol, pagodeiro, né? Então, quer dizer, o Brasil não tem um prêmio Nobel. O único prêmio máximo da área que foi conquistado, infelizmente, ele tinha um viés comunista, que é o Milton Santos, geógrafo, né? Que ele falava muita coisa que eu acho interessante, mas pelo fato dele ser comunista, às vezes fica esse vazio, esse ato, né? Das observações dele. Então, no país que nós vivemos, com um satânico ser, como vamos dizer o Lula, viver dessa forma, como é que você vê o nosso futuro se todas as nossas instituições, da criança, que a Marta Suplicy em sua cartilha, vamos usar o satânico de novo, quer que a gente masturbe as crianças a partir dos 7 meses de idade? Como é que a gente vai conseguir reverter isso lá da pedagogia, onde todos os pedagogos são comunistas, 90%, até o ensino universitário, onde eu tenho grandes professores que foram idealizadores dessa sociedade que nós temos? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é desatanizar. A gente primeiro tem que tratá-los como eles detestariam ser tratados. Eles são pessoas que a primeira regra do comunista é aterrorizar, causar terror, é de intimidar. Então, o primeiro antídoto que temos que fazer a comunistas é tratá-los como eles são, palmoleiros, são frouxos. Porra, você quer maior desmoralização para um cara que vem a te aterrorizar, você faz blá 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 pra cima dele. O cara não fica desmoralizado. E não sem razão. Eu tenho uma tese, por que são palmoleiras? Porque isso não pode ser gratuito. Porque eu acredito que essa expressão adveio do seguinte termo: todo intelectual de esquerda é campeão mundial de punheta de pau mole. Por que uma punheta de pau mole? Por quê? Eles são recalcados, se vitimizam. Então você não tem nenhum esquerdista. Primeiro, todo esquerdista ele é uma estufa de ressentimento. Então ele sempre é o outro que é culpado. Esse outro que é culpado já provoca um desvio de responsabilidade pessoal. Porque todo indivíduo que tem um mínimo de caráter vai sempre ter uma crise de consciência. Ou, por exemplo, o que é mais corriqueiro hoje em dia num programa de talk show como Maria Gabriela? Você tem alguma culpa de algo? Você se arrepende de alguma coisa? As pessoas falam, não me arrependo de nada. Como se isso fosse um grande trunfo. O arrependimento é a plataforma do seu crescimento. Você entrar em crise, você ter remorso, você ter culpa, é bom na medida que você está se auto-criticando. Você está, não, eu não mereço isso, eu mereço aquilo. Então, se você alijar o processo de arrependimento, você se torna um fascínio e você vai acabar culpando o outro. Então, o processo de recalque alija primeiro a responsabilidade do arrependimento e hipertrofia o sentido de culpabilização do outro. Este tipo de situação é uma masturbação em si. E por ser uma masturbação mórbida, que ela gravitacionalmente puxa a pessoa para um ser, para uma escala inferior do ser, ela é uma punheta de pau mole. Então todo o patamar de pensamento, você falou no Marx e no Capital. O Marx e o Capital ele já foi defenestrado pelo próprio teor econômico falido, porque o Marx ele baseava todo na situação econômica. Mas eu acredito que a grande ferramenta do comunista para pegar aquela falácia do Marx e poder transformar a escola de Frankfurt, você pega Jorge Lukács, depois você pega o Marcuse, pega o Horkheimer, pega o Adorno, depois você pega agora, ultimamente, que é o Zizek, é o Hegel. A dialética do Hegel é que é um ferramental de relativizar todos os processos, como o Derrida depois, o Foucault depois. Eles usam todos os instrumental do Hegel, que é a dialética do Hegel, para que transforme numa coisa falida como o marxismo em luta de classes, como luta de gênero, como luta de raças. Ou então você pega o
proletariado que nunca aderiu ao marxismo e se tornou uma falácia, porque hoje em dia ninguém em sã consciência no mundo vai preconizar o marxismo como um sistema econômico, nem a China faz isso. Então eles pegam a luta de classes e põem uma luta de gênero e pegam sempre as minorias e aliciam essas minorias. E basicamente, desde o início da Revolução de 1917, pegaram a juventude. E pela primeira vez a juventude se tornou um fator que saiu da coadjuvância para o protagonismo no cenário mundial. Então nós temos a juventude socialista, a juventude stalinista, a juventude leninista, a juventude nazista, a juventude fascista, a juventude petista. Por quê? Porque o jovem, antes de mais nada, é um tolo. O movimento de manobra, o próprio proletariado, o cara que já sofre porque é pobre, ele quer, na verdade, a grande ambição do pobre é deixar de ser pobre. Então ele não convence o pobre nunca de que a pobreza é uma coisa legal. Mas o jovem eles podem convencer. Então a ação da esquerda toda é na juventude. A doutrinação é toda na educação. Aí vira a propaganda a arma do negócio e a grande mentira, porque eles acham que é verdade. Usando a dialética de Hegel, relativizam a verdade depois com os construcionistas e os desconstrucionistas. O Derrida, o Foucault, o Deleuze, né? E aí eles pegam aqueles focos de que tudo é lindo, tudo é o Sartre, tudo é divino, tudo é maravilhoso, tudo pode, tudo não pode, etc. Ou não. Com esse relativismo, a verdade se torna uma coisa impalpável, uma coisa etérea, uma coisa absoluta, quase que beirando ao ridículo, inexistente. E então disso você fica com uma espécie de niilismo ontológico em que você pode direcionar as coisas para onde você bem quiser, né? Então eu acho que o marxismo é uma hidra de Lerna, que ela vai se mudando, você vai cortando as cabeças, ela vai nascendo cabeças diferentes, com anticorpos, né? A própria ditadura, você vê a ditadura do proletariado, ela se desenvolveu como uma ditadura do bolivarianismo que está sendo exportada para o mundo. Por quê? Você aparata o judiciário, o legislativo, você contrata uma firma de eletrônica de votos e você tem uma ditadura cor-de-rosa, padrão Xuxa, onde todos usam a benevolência, a simpatia, a queridice. Politicamente correto, porque né? você não é um Hitler, você não é um Stalin com bigodão, que fala, vou botar você no paredão, o Fidel Castro. Você é uma pessoa com a Marta Suplicy, como o Lula. A propaganda toda deles deriva daquela simpatia. Eles usam a benevolência para atrair o kit pobre, a pobreza kit. Você vê, por exemplo, você vai para a Vila Madalena em São Paulo, você vê jovens bem nascidos desfilando, todos com uma pobreza kit. O cara se empobrece, bota um chapéu de palha, uma barbichinha, uma sandalinha de couro. Então a pobreza virou uma estética da benevolência, dizer, olha, eu sou gente fina, porque eu sou pobre, mesmo que você seja milionário. Então essas falácias, você vê que a nossa conversa aqui torna a verdade como uma coisa escorregadia, você não consegue tecer a verdade. Então, a primeira coisa, o movimento cultural, por exemplo, por que a arte brasileira se voltou muito como um presente contínuo da semana de 22, modernismo? Porque o paradigma daquilo tem coisas como é comunista, usa o brasileiro, apesar do próprio Mário de Andrade ter refutado isso, mas usam a própria obra do Macunaíma. O Macunaíma é a encarnação do Lula. É um herói sem nenhum caráter. A antropofagia, que é a inveja institucionalizada. Olha, eu vou comer a Europa. Não, você não vai absorver a cultura europeia, você vai comer a Europa. Você é muito malandro. Você está entendendo? Então, o que significa? Você percebe que a onipresença da cartilha educacional é a semana de 22. É o modernismo. E aí você verifica que durante todos esses 100 anos de modernismo, nenhum movimento que aconteceu, nem o Guimarães Rosa, nem Graciliano Ramos, nem o Cinema Novo, nem a Tropicália, nada que aconteceu ousou contradizer a semana de 22. Principalmente o contrário. O Cinema Novo, ele fez uma releitura do Macunaíma e
colocou o Macunaíma como realmente um herói do povo brasileiro. E aí esse herói de ficção se torna realidade encarnado no Lula. A Tropicália é exatamente a antropofagia, é o corolário da semana de 22 se reencarna na Tropicália. O ISEB se encarregou de formar uma MPB, que é uma sigla vetusta e postiça, que quer embelezar a arte popular, né? E ela se tornou uma sigla ideológica. Então você percebe que nós estamos falando sobre todo um processo de revolução cultural, né? Então a gente pega, desde que a gente pegou o Hegel, as instrumentações dialéticas, então o que a gente conclui nisso tudo? A gente precisa de pensadores, de produções. Quando a gente fala produção cultural, a gente tem que relevar agora, porque assim, pega mal você fazer arte, a grande arte. Por exemplo, o Vila Lobos é relegado a segundo plano, o Egberto Gismonti, ou o Francisco Mione, o Edino Krieger, o Guerra Peixe. E essa produção de arte de alta cultura, ela fica relegada a segundo plano. Então, cabe a nós pensarmos assim, como que a gente vai agora voltar a produzir arte que seja sedutora, pertinente e uma contraproposta a tudo isso que está acontecendo, né? A gente relê todos os livros que vieram do Gilberto Freire, Os Sertões, do Euclides da Cunha, tudo isso, todas as obras, Sobrados e Mucamos, a Casa Grande de Cesalo, do Gilberto Freire, o Darcy Ribeiro, é muito importante ler tudo isso para saber que como não continuar fazendo isso. Mas aí precisa ter essa bibliografia do como não fazer para que a gente reestruture toda uma ação estética, ideológica mesmo, porque nós estamos falando sobre ideologia, de como não queremos fazer isso e como queremos aquilo, o que o Brasil poderá vir a ser. Dentro das universidades hoje, obviamente com todos esses pacotes que tiveram aí de ajuda ao povo, a gente começa a observar que no meio dos alunos existe, parece que uma síndrome de gratidão. Porque quando você começa a apoiar o que nós apoiamos, esse pensamento sobre um capitalismo saudável, esse pensamento de direito, sobre mudar o governo, então sempre existe aquela desculpa. Mas se não fosse a presidenta, se não fosse esse governo que está aí, eu não teria oportunidade de estar estudando hoje aqui. Então o que eu observo hoje dentro das universidades é que existe uma turma muito grande de universitários que tem um português muito ruim. Às vezes você pega turmas de cursos que necessitam de cálculo, você tem turmas que necessitam de cálculos, as pessoas não sabem fazer às vezes cálculos básicos. Então hoje nós temos uma enxurrada dentro da universidade de pessoas com deficiência muito grande em português, matemática, física e disciplinas que nós vemos comumente no segundo grau, primeiro e segundo grau. Dentro disso aí eu observo também como um tipo de tática que existe o quê? De tornar as pessoas às vezes menos capacitadas em relação ao seu raciocínio. Quando você fala em relação à música, hoje a nossa música ela é muito pobre, porque culturalmente hoje as pessoas são muito pobres. Então como é que você vai ter uma produção às vezes de música mais trabalhada, com um sentido um pouco mais rebuscado, ou que seja, entrar na revolução pessoal que o rock traz? O rock eu considero como uma música popular, não como algumas outras que são mais populares no diretório acadêmico de humanas, né? Então assim, como trabalhar isso hoje, sendo que essas mudanças necessitam um longo tempo, né, para se mudar. E hoje nós temos pessoas que estão dentro da universidade e não tem, e pelo menos é uma observação pessoal, não tem uma capacidade tão grande de totalmente carentes, né? Exatamente. Olha, eu acho o conhecimento. seguinte, de uma forma ou de outra, é uma coisa que eu acho inevitável. O Luiz Felipe Poder falou uma coisa que eu concordo plenamente. O ciclo de 1964, esses septuagenários que estão no poder,
desde a música popular brasileira até os guerrilheiros, né? Você pega o Chico, Caetano, o Gil, que eles são os top de linha atualmente, os grandes epígrafes, assim, para a gente pensar. O que quer ser seguido é a MPB que segue, só segue o padrão desses caras. Bom, esses são septuagenários, são como nós temos o Emissada, temos o Franklin Martins, tem a Marina Chauí, você tem o Genuíno Dirceu. Esses caras parecem que esse ciclo de culpabilização da Revolução, essa história toda que resume os anos de 64 até agora, eles vão cair com o PT. Bom, isso é uma dádiva, tá? Isso vai acontecer. Mas agora, a cicatriz que isso vai causar é muito grande, né? Porque vai ter as pessoas emulando a Tropicália, emulando a MPB, é o que os diretórios acadêmicos produzem e não produzem ao nada, porque se já era muito ruim o Caetano e o Gil originais, o Chico, imagina o cocô do cavalo do bandido, do Chico, do Caetano. É realmente uma produção em que eles tentam, por isso que o que está acontecendo? Como que esses produtos que eles manufaturam ideológicos, eles não têm respaldo popular, e a população está abandonada, naturalmente, a população começa a fabricar lixos, como está tranquilo, está favorável, tem a Anitta, tem a Popozuda, tem o Luan Santana, porque aí o consumo, as pessoas querem se entreter. Esses artistas que eu falei agora, eles têm mais capacidade de entreter do que esses caras, porque nem o Caetano entretém um pouco, né? Quanto mais uma réplica do Caetano. Então, quem se desloca tem preferência. Então, o que acontece é que, espontaneamente, entre aspas, vai acontecendo que vão tomando um lixo muito maior, que é o espaço em que da sedução real que a cultura deveria fazer, não faz. Primeiro que eles não deixam a gente fazer e quando tentam fazer, falem e falham. E aí o que acontece? A produção dos párias toma conta. Não é verdade? Aí você vê aquele vídeo do Safadão, aquele cara barrigão, tranquilo, sei daquele. Bin Laden, MC Bin Laden. Bin Laden, Querendo ou não querendo, toda essa produção, ela faz com que as pessoas tendam a uma liberdade que para mim hoje é quase uma libertinagem. Não, hoje, antes de mais nada, olha, pensa bem, antes de mais nada, o povo quer entretenimento. A questão da libertinagem, ela vem num outro estágio, porque aí vem na questão da liberação sexual. As pessoas têm que entender que nos anos 60 ainda tinha um quê de romantismo, porque tinha uma sociedade que tinha uma repressão enorme. Você fazer um vídeo pornográfico tinha um quê de vanguarda. Hoje em dia, você aprende na escola. Bom, no Rio Grande do Sul tem uma banda de garotas que devem ser as melhores alunas da turma, chamada as putinhas aborteiras. Quando agora o nível de artístico é abaixo de zero e o nível de vanguarda é abaixo de zero. Aquilo talvez nos anos 60 tivesse alguma coisa de algum chamado de alguma originalidade. Hoje em dia a libertinagem, hoje em dia, por exemplo, suruba é uma coisa que ficou corriqueira para a classe média, é uma coisa de pessoas normais, tá entendendo? Então, assim, hoje em dia você ser um surubeiro, você não ser dissoluto, você não ser engajado na sociedade, o que é lamentável, porque eu acho o seguinte, o que é a virtude? A disciplina é a liberdade, diria o Renato Russo. Eu penso o seguinte, se você não tem regras, por exemplo, eu como músico, se eu me emocionar demais com a minha música, eu não vou conseguir cantar porque eu vou chorar, vou me embargar, eu não vou conseguir cantar. Então você precisa de uma necessária contenção para você se expressar. Então você precisa de uma necessária contenção para se viver. Então se você se entrega a todos os prazeres da vida, essa libertinagem, você vai se tornar próximo a um bonobo. Você está entendendo? E como é que você acha que a educação, essa parte da sexualidade, ela deve ser abordada no colégio? Não, tem que ser abordada. O Nelson Rodrigues fala e sabe, nós temos que ter uma profunda respeito pela castidade, mesmo para poder acalentar os nossos sonhos eróticos mais recônditos, porque senão o erotismo em repetição, em exibição, ele vai perdendo sentido. Entendeu? Até para você preservar o erotismo,
para você preservar o desejo e a sexualidade, você tem que necessariamente ter uma contenção. É uma espécie de ritmo, uma espécie de cadência. Quando você faz uma música, você tem que ter tam, parapapá e parapapá. Se você fizer aquela coisa de trambelhada, você tem um caos. Você não tem nenhum tipo de prazer naquela coisa. Fica coisa pela coisa. Então, assim, nós precisamos de uma contenção necessária, sem querer ser moralista. A contenção faz parte de um ritmo, de um fluxo. Só concluir o raciocínio, que aí eu termino. Na questão da teoria de gênero, que ela está sendo propagada não para uma aceitação, está sendo confronto, está sendo propagada para que nós passemos a ser, né? Então, eu acho que isso é outra coisa que é muito pertinente à nossa discussão. Coisa seguinte, a própria Camille Paglia, né? Ela falou uma coisa, Camille Paglia. Ela falou uma coisa, não adianta querer mudar de gênero, porque também cara. Você é macho, você é feio, ponto. Não adianta dizer que sexo é uma construção social, que isso é uma falácia. Tá entendendo? Então é o seguinte, se você é gay, perfeito, ok, mas não me vem querer dizer que eu vou trocar de sexo para depois. Não, isso não, você vai ser sempre homem. Você vai ser um homem mutilado. Ponto. Não interessa, isso é uma coisa científica, isso é um fato. Então essa coisa de relativizar o gênero, isso é uma falácia, sabe? Mesmo se você é um travesti todo aplicado, todo cheio de hormônios, você continua sendo um homem. Porque seu DNA é homem, é XYXX. Bom, dia 13 agora nós teremos talvez o maior evento, né, patriota do Brasil, em todas as capitais. Nós estamos aqui em Fortaleza e a nossa previsão é que seja um evento gigantesco. Eu queria lhe pedir que você convidasse os cearenses para esse evento, tá certo? Que será no dia, agora no domingo, 13, a partir das 15 horas na Praia de Iracema. Deixa eu só fazer só emendando a sua pergunta, esse convite do Lobão. Tenho acompanhado o Lobão assim, nas redes sociais, no Twitter, né? Eu sou um avô, jovem, mas um avô. Eu também. Também. E eu vejo que assim, vejo você 25 anos casado, com aliança, quer dizer, quem vê você assim pensa que você é um cara que transgride, né? No primeiro momento, vai fazer uma leitura sua, diz assim, é um cara que transgride a convencional, que transgride os valores da família, que transgride as normas, mas pelo contrário, você é um cara que a gente vê no que você fala e no que você é, acho que você é um cara que, digamos assim, que você respeita, valoriza a família. Valoriza a família. E eu digo assim porque a sua postura, eu acho que o mais fácil para você seria estar defendendo o governo, porque você estaria embolsando muitos milhões e milhões de reais aí. Mas não, você está contra essa situação, você é contra uma coisa que eu também sou contra, que é a tal da Lei Rouanet, que incentiva, eu digo assim, eu já disse isso para você, e você já até concordou, que a Lei Rouanet é para aqueles artistas que perderam assim, vamos dizer, o público, né? Aquele... Nem sempre, você tem Cláudia Leite, você tem Luan Santana, tem Ivete Sangalo, você mas não é nem sempre isso. Eu sei, assim, mas é uma forma de alienação, também assim. E alguns artistas permitem isso e você foi contra tudo isso. Então, assim, vendo a sua atuação, as suas atitudes a favor do impeachment, a favor da saída do PT do governo, e sem se manifestar por ninguém. Pelo menos eu não vi até agora, você não tem uma liderança. Você está fazendo uma coisa apartada, você está fazendo uma coisa totalmente a favor do Brasil. Eu também penso assim. Agora a minha pergunta é, quem você vê que pode nos liderar daqui para frente após o PT? Você tem algum pensamento? Você vê alguma necessidade? Primeiro que nós temos que ter um florescimento de um novo partido, uma sigla, que não seja socialista, que essa palavra socialista. Então, assim, eu tenho muita simpatia, muita admiração pelo Caiado. Acho que o Caiado tem o Mendonça Filho, o Carlos Sampaio no PSDB, tem uma juventude no PSDB que é muito boa, tem o Onyx Lorenzoni, sabe? Tem o Bolsonaro, eu não considero ainda o Bolsonaro, ainda não me convenceu como um estadista, mas é um grande legislador, uma pessoa que eu tenho o maior carinho pelo Bolsonaro. Ele é um cara honesto, um cara dinâmico, ele é um cara genuíno.
ainda não me convenceu em votar no Bolsonaro. Mas eu acho que ele está evoluindo, ele está passando do nível estatista, né, para um nível mais liberal de economia e... Vamos torcer para que o Bolsonaro não seja genuíno, né? Exatamente. Não, acho que está muito longe. Porque você falou que ele era um cara genuíno, né? Genuíno no Pois, sentido genuíno, natural, né? natural. Depois vamos fazer o convite, né? Vamos fazer o convite para E 2013. é isso, eu sempre fui um cara casado, meu estado civil é casado, não importa com quem. Graças a Deus encontrei a minha mulher, tive mais 3 casamentos, todos longevos, porque eu tenho na minha família, um casamento dos meus pais foi longevo, também meus avós foram 70 anos de casado, eu queria sempre repetir esse feito, espero que eu vou repetir com a minha mulher, que já está há 25 anos comigo. Eu acho assim, nós temos que... A contenção, ela pressupõe uma generosidade, porque a contenção ela significa que você não é um espírito faminto, você não será afoito. Por isso que o rock é muito legal, porque todo o estribilho do rock, em vez de ir para frente o ritmo, ele vai para trás. Ele se contém, você vai... E eu aprendi através do rock que se você não quer ser ansioso, se você não quer ser afoito, nem um espírito faminto, sempre divida por 2, sempre ralente, porque a contenção é o nosso maior princípio de força e de liberdade. E com esses preceitos todos colocados aqui na mesa, eu quero reiterar o que nós estamos falando aqui, não somente ao povo de Fortaleza, ao povo do Ceará, ao povo do Nordeste, todo o povo do Brasil, não somente aos brasileiros que estão no Brasil, mas também os brasileiros que estão povoando todo o planeta, vão para os consulados, para as embaixadas, tirem fotos, vamos nos congraçar, porque é um momento belíssimo de consolidação de uma unidade nacional, onde que o Norte, o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste, o Sudeste estarão todos abraçados pela primeira vez de uma maneira intensa, uma rede de amor, de carinho e de união que fará do Brasil, neste domingo, uma nova nação.